fazer espaço aqui. Essa água é tua, né, William? Vou trocar aqui. Boa noite a todos. Quem não me conhece, meu nome é Cláudia. E vamos hoje, então, continuar estudando e refletindo sobre o Evangelho de Jesus, que Kardec, de maneira incrível, nos faz refletir de maneira pura, de maneira profunda, sobre o que o Cristo quis e veio nos deixar. Então nós vamos hoje falar do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos. O nosso item é o item 4, que está intitulado Os Bons Espíritas. E Kardec começa assim: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos. Daí não dá para continuar sem voltar no Evangelho, no item 1, 2 e 3, porque Kardec começa citando esses itens, né? Então eu falei, bom, bora voltar lá no início. Quando a gente fala de espírita, de bons espíritas, então a gente pensa, se ele fala dos bons espíritas, existem os maus espíritas. Quem seriam esses maus espíritas? Quem seriam esses bons espíritas? Daí ele vem, começa esse item dizendo que então tem uma lista aí antes. Para isso a gente vai dar então uma relembrada. O primeiro item desse capítulo é caracteres da perfeição, que eu fui caçar lá nos vídeos do GEP para saber quando é que isso foi falado. Porque eu falei, bom, vou ver, porque talvez o povo viu há 3 meses atrás, tá? Não é não, tem tempo, foi o William que falou disso, já tem tempo mesmo. Muito tempo, foi eu acho que no início do ano passado. Falei, mais uma razão para a gente lembrar, né, então. E aí o primeiro item é, Kardec cita São Mateus. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa terás nisso? Não fazem isso também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem os mesmos pagãos? Sede, pois, perfeitos, vós outros, perfeitos como o Pai, como é vosso Pai Celestial. Está em Mateus 5, 44, 46, 48. O item 2, Kardec vem explicar um pouco o que Jesus quis dizer. Então, bom, ser perfeito como Deus não dá, nós sabemos, porque Deus é único. Se alguém, dentre nós, se tornar perfeito como ele deixa de ser Deus. Então, essa perfeição que Jesus nos fala, ela é relativa. Foi somente um ponto para que a gente comece a correr atrás para tentar ser melhor. E está muito atual. Mesmo que Jesus tenha falado disso há mais de 2000 anos, é ainda a busca de todos os dias do homem. Aí o item 3 desse capítulo é a listinha aí que Kardec começa falando no item 4. Então, assim, o que é, então, ser um homem de bem, que é o item 3? Kardec fala que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. O William tocou no assunto da caridade. Sem caridade, fora da caridade, que é o lema da doutrina espírita, né? Não há salvação. Então, o homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Aí eu fui lá no Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos tem um capítulo só para isso, que é o capítulo 111.
Então, a definição de justiça que os espíritos deram a Kardec quando ele questiona é assim: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Depois Kardec tem uma segunda pergunta, onde ele desenvolve um pouco isso, essa questão dos direitos. O que é? Porque existe o direito à justiça humana, à justiça divina, né? Eu convido vocês a ler esse capítulo, que ele é bem interessante. Aí depois vem a caridade. E aí os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgências para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E aí olha que interessante, o amor não tem uma definição. Os espíritos não deram uma definição para o amor. Porque o amor e a caridade caminham juntos. Dizem assim os espíritos: o amor e a caridade são complemento da lei de justiça, pois que amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Então a gente viu no primeiro item que Jesus nos convida a amar os nossos inimigos. E é tão interessante porque ele foca nisso, né? Orar por aqueles que nos fazem mal, porque amar quem a gente ama, quem nos respeita, é muito fácil. Perdoar aquele que fez uma coisa no nosso dia a dia, mas que é o nosso pai, que é a nossa mãe, que é o nosso irmão, é muito simples. Difícil mesmo é perdoar aquele que realmente nos faz sofrer. É orar por aquele que realmente deseja o nosso mal, encarnado ou desencarnado. Porque às vezes a gente pensa só na parte física, né, dos probleminhas que a gente tem, mas existe aí os nossos companheiros de outras existências que muitas vezes estão próximos de nós, cobrando, querendo uma reparação, né, das nossas dificuldades em outras vidas. E aí, essa questão da caridade, ela é falada o tempo inteiro, e a gente pode pensar que não tem como ser uma pessoa de bem deixando isso de lado. E aí eu volto na palestra que a gente teve há 2 semanas, Renato. Renato nos falou sobre a caridade, eu catei o gráfico dele na internet, tá? Adoro. Ficou perfeito, né? Não, mas é porque não consegui. Bom, enfim, aí o Renato, ele colocou caridade, eu achei muito legal, eu falei, eu não vou estudar, né, eu vou catar do menino, já que tá pronto. Então ele colocou assim, caridade, e ele falou que a caridade é paciente, que a caridade é doce, que a caridade não tem inveja, que ela não desdenha ninguém, que ela não é injusta, lembramos que é complemento da justiça, né? Que não suspeita do mal, que não é melindrosa. Então a caridade, ela é tudo na nossa vida. Não dá para viver sem caridade. E é por isso que o lema da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. E o Willio, prestando atenção nele falando, acho que ele citou a palavra caridade umas 4 ou 5 vezes, quando ele estava falando. Porque em tudo a gente vai encontrar a caridade. Ok. Mas, Cláudio, o tema de hoje não é o homem de bem, não. O tema de hoje é o bom espírita. Mas não dá para separar uma coisa da outra. Não dá. Porque Kardec começa o item 4, que são os bons espíritas, lembrando que a gente tem que fazer essa pequena leitura aí, então, dos itens anteriores. Eu li só a primeira parte, tem toda uma lista. E no final ele diz que essa lista não se resume somente no que ele falou. Existem graus e aí a gente pode imaginar. Mas vamos reler, então, o que nos interessa na noite de hoje, falando de bons espíritas, já que estamos num centro espírita. E aí eu deixo cada um se perguntar se é realmente espírita, porque aí ele fica assim, mas eu tô aqui vindo pela primeira vez, eu não conheço muito, tô conhecendo agora. E aí a gente vai entender, então, o que é realmente ser espírita, bom espírita, né? Então, Kardec começa, como a gente já leu, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos, que a gente acabou de falar, que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que o mesmo é o outro. O espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então isso a gente percebe. O espiritismo não veio mudar nenhuma lei, mas somente esclarecer coisas que às vezes
a gente não, naquela época não se entendia, e mesmo hoje, né? Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de compreender e, acima de tudo, sentir o que essa doutrina tão linda vem nos ensinar. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes aprendem as consequências nem alcance moral, ou se aprendem, não aplicam a si mesmo. O que acontece, então? Kardec pergunta. Tem um problema na doutrina espírita? Tem alguma coisa que não está clara, não está bem resolvida? Não. Está tudo muito claro. Aí ele pergunta, então, mas para entender, sentir essa doutrina, precisa ser muito inteligente, ser dotado de uma inteligência incrível? Também não. Independe de idade, de posição social, né? O William estava citando aqui do que a gente foi, de ser superior, de não ser superior aqui na Terra. A doutrina espírita é uma doutrina para todo mundo. Jovens, velhos, negros, brancos, que estudaram, que não estudaram. É uma doutrina para todo mundo. A gente vê jovens no movimento espírita hoje, quando a gente vai procurar com o avanço aí da internet, existem pessoas jovens fazendo palestras, eu fico às vezes impressionado, que eu olho e falo, isso aí não deve ter mais de 25 anos. Com uma facilidade, com uma maneira de falar, com uma compreensão. Bom, se ele vive, né, aí eu não sei. Mas a gente vê que tem uma facilidade ali de expor essa doutrina de maneira muito, como eu vou dizer, com muita eloquência, né, com muita seriedade. E aí Kardec vem um pouco mais distante nos dizer que o que a gente precisa é um certo grau de sensibilidade, que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento no sentido especial do espírito encarnado. Sensibilidade. E aí eu vou citar bem brevemente o Espírito Hamed nesse livro Renovando Atitudes, que é um livro lindíssimo. Muito bom esse livro. E ele cita no capítulo onde ele fala realmente desse item 4, ele fala assim que na realidade são homens sensíveis todos aqueles que aprenderam a focalizar intensamente a essência das coisas. Sabem sintetizar e observar sem julgamentos prévios, as ocorrências e os assuntos. Então, de novo, a questão do julgamento. Lei de justiça, amor e caridade. Quando a gente tem essa sensibilidade, quando conseguimos alcançar esse grau de sensibilidade, a gente vai olhar as coisas de maneira mais tranquila, sem julgar. Isso em tudo, no comportamento do outro, numa coisa que a gente escuta pela primeira vez que a gente não conhece, com atenção, com cuidado. Isso me fala, isso tem a ver comigo, com as coisas que eu faço, com as coisas que eu vivo, sem se precipitar. E aí Kardec continua, alguns ainda muito tenazes são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas. Não divisam mais do que um raio de luz insuficiente a guiá-los e a lhe facultar uma vigorosa aspiração capaz de lhe sobrepujar as inclinações. Eu estou cortando, tá? Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam no meio do caminho ou se afastam dos seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem. A aceitação do princípio da doutrina espírita, que é a lei de amor, justiça e caridade, é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo noutra existência. E aí, Kardec toca num assunto muito interessante, que é a transformação. A gente vê realmente pessoas que não conseguem simplesmente sentir e deixam, né, se afastam da doutrina espírita. A gente está falando aqui de doutrina espírita, mas às vezes acontece em outras crenças, em outras religiões, porque não conseguem sentir, vivenciar. Mas para sentir e vivenciar, é necessário se transformar. Não existe sentimento
e vivência sem transformação moral, que é aquela velha frase espírita que a gente adora encontrar nas redes sociais, o povo adora escrever isso no Facebook e tal, acham lindo essa frase que todo mundo aqui, ou quase todo mundo já deve ter escutado. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Só essa frase a gente faria 3 horas de estudo. Porque ela é muito mais profunda do que se possa imaginar. E eu me pergunto se a gente dá realmente o verdadeiro valor dessa frase. E a profundidade que ela tem. Porque é uma frase que traz uma reflexão interna muito grande. E a gente vai tentar, muito brevemente, infelizmente, mas é um tema muito profundo que me tocou profundamente de refletir, porque eu acho que nem eu tinha pensado tanto. Quando eu li, eu falei, nossa, a gente pode falar só dela. Só essa frase já dá muito assunto. Porque, olha só, Kardec diz que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Ele não fala que reconhece o verdadeiro espírita porque ele se transformou. Porque ele já mudou. Não está fechado. Pela sua transformação. Quando a gente pensa em transformação, é algo que está acontecendo. E depois ele fala assim, que é pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Ou seja, não é acabar com as suas inclinações. É domar. Gente, pensa em domar. Domar, doma-se animal. Não é? Cavalo, que é muito agitado, você doma, ele fica quietinho, você consegue fazer. De vez em quando ele tenta, você vai lá, segura ele de novo, ele tenta de novo. Domar as inclinações. Não precisa nem acabar. Então o pedido não é muito. O pedido não é tão grande, se a gente for parar para pensar. O problema é que mexer em coisa velha dá trabalho. Quando a gente fala de reforma, a palavra reforma, no francês a mesma coisa, reforma íntima. Uma reforma dá trabalho. Pensem numa casa. Você tem uma casa que está velha e eu falei, eu acho que eu vou reformar a minha casa. Aí você começa a mexer e você vê que a fundação não estava boa. Aí tem que dar uma parada lá na fundação. Aí aquela parede que você achava que estava caiu e vou ter que fazer essa parede de novo. Aí o teto que você achava que era só trocar, tá cheio de cupim, dá trabalho. Porque a gente começa a mexer numa coisa e vai aparecendo outra. Você começa, e aí começou a mexer, terminou ali a parede e tal, aí tem que, mas esses móveis vou ter que trocar também, porque não combina mais. Mas antes de começar a transformação, o que precisa? Planejar. Precisa planejar. Precisa buscar meios, ferramentas. Onde que encontra essa ferramenta dessa transformação? E é se perguntando. Onde eu vou encontrar essa ferramenta? E aí, aos poucos, nós vamos transformando. Mas também não dá para começar uma transformação, chegar aí quebrando tudo. Leva tempo e precisa de cuidado. Porque às vezes, na mexeção lá, você vai encontrar coisa que você nem lembrava. Para quem aqui já fez terapia ou faz terapia, sabe disso. Você começa a mexer num negócio, você vai lá para falar de um negócio. Daqui a pouco você está falando de um negócio que tem nada a ver. Você fala, mas por que eu estou falando isso? É assim a transformação. E é esse o convite da doutrina espírita. Mas esse convite dá trabalho. E muitas vezes a gente deixa de lado. Então, ser bom espírita não é vir aqui todo dia, não. Não é vir dar palestra, não é vir trabalhar em reunião mediúnica, não é... Você pode vir todos os dias. Mas Kardec disse que é compreendido e, sobretudo, bem sentido. E para sentir, precisa de transformação. E a gente não se transforma também sozinho, não. Se transforma no contato com o outro. É individual e coletivo ao mesmo tempo, que é complicado.
Porque ao mesmo tempo que eu preciso me transformar, eu também preciso do contato com o outro. Porque no final é o outro que me transforma. É o espelho. Eu olho para o outro, vejo algo que eu não gosto, mas por que eu reconheço? Alguém já parou para pensar por que reconhece no outro algo que não gosta? Você não reconhece, porque você tem. Você não reconhece algo que você não conhece. Se uma pessoa é arrogante com você, mas você não conhece a arrogância, já viram com criança? Vamos botar criança. Às vezes você fala mal com uma criança, a criança não entende. E demora um pouco, tá? Por quê? Ele ainda não reconhece isso. E somos nós. Então, quanto mais a gente reconhece algo que a gente não gosta no outro, ou já tivemos e já conseguimos melhorar, ou não temos ainda. E essa parte da transformação moral que a doutrina espírita nos convida é a parte mais difícil de ser espírita. Porque não depende do outro fazer por mim, mas eu dependo desse convívio para me transformar. Você pode até se recolher um tempo. Você pode até se fechar um pouco dentro de si, às vezes se afastar. Mas na hora de botar à prova, só com as pessoas. Eu não vou saber se eu sou paciente se eu não tiver a ocasião de ser paciente. E o que eu acho mais interessante nessa questão do domar é que, por exemplo, eu sei que eu sou colérico. Eu sou uma pessoa colérica. Quebro o pau e vou lá e brigo. Eu já sei que eu sou colérico. Então eu me preparo. O que eu estou fazendo com a minha cólera? Preciso acabar com ela, eu vou domar. Aí às vezes eu consigo já não falar mais tanto. Não quebrar mais. Mesmo que a cabeça tá explodindo, né? Os pensamentos, tá falando tudo que devia e que não devia dentro da sua cabeça, mas já não. E aos poucos, porque é um trabalho que ele falou lá no início, que começa, é o primeiro passo nessa vida para darmos continuidade numa outra existência. E o que é lindo que a doutrina espírita vem nos ensinar, que temos várias vidas. Isso não quer dizer que a gente tem que vou deixar para a próxima tudo, não. É necessário começar. Isso faz a gente pensar que como a gente precisa fazer a lei de justiça, amor e caridade na sua maior essência, é para conosco e com o outro. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa tendo uma atitude que você fala, Jesus, não aprendeu ainda? Só que o que é para você um absurdo, para o outro está sendo um esforço tão grande fazer aquilo ali. Para ele é uma vitória. E como a gente esquece, mesmo sendo espírita do mundo espiritual, às vezes a gente esquece que o espírito protetor daquela pessoa está pulando de alegria porque ele não bateu, só reclamou. Porque o que parece ser muito, para mim, de exagero, não devia ter feito assim, aquela pessoa ali conseguiu um passo gigantesco na vida dela. Tolerar a ignorância do outro, né? E se tolerar. Porque esse processo da reforma é importante ter tolerância, porque a gente vai ter momento de cansaço. Vamos voltar para uma coisa mais braçal, que às vezes a gente precisa dessas imagens, né? Quando você começa a quebrar, cansa, dá calo na mão, tem dia que você não quer mais mexer em nada, dói, fica cansado, quer deixar para lá. Mas é quando você dedicar, você vê aquela bagunça e fala, não, preciso continuar. Arrumar dá trabalho. Limpar dá trabalho. E outra coisa, dá bagunça. Porque não tem como começar a arrumar com tudo no lugar. Eu sou virginiana, eu até tento, mas não dá. Precisa de arrumar uma confusão. E naquele dia que a gente faz assim com a poeira. O negócio vai para tudo quanto é lá. Você fala, nossa, espirra, né? Então é um pouco isso. Quando a gente começa a olhar e buscar dentro de si, vai dar cansaço, vai dar vontade de parar, vai dar bagunça, a gente vai querer ficar sozinho, vai brigar, às vezes, entra em crise. Porque as pessoas veem a crise como uma coisa negativa, mas crise é positivo. Porque é depois da crise que vem uma mudança.
Mas é preciso enfrentar tudo isso, olhando para dentro de si, com amor, com justiça, com caridade. E a partir do momento que a gente consegue a trabalhar tudo isso dentro da gente, começa também a ser com o outro. E o que é mais interessante, quando eu começo a me conhecer, eu sei que eu tenho um lado mais colérico, que eu sou meio egoísta, ou que eu sou orgulhoso. Eu começo a ver o outro de uma outra maneira, porque eu começo, ele também é. E aí você já não vai julgar tanto, porque você fala, eu também sou. E não dá para mudar se você não sabe que é. Se você acha que você não é ciumento, você não vai nunca deixar de ser ciumento. E sendo espírita, lendo o livro dos Espíritos, conhecendo um pouco o que Kardec nos deixou, a gente vai saber que a gente tem tudo isso. Porque a gente vive num mundo de provas e expiações, somos espíritos ainda imperfeitos, em graus diferentes, cada um aí com uns mais egoístas, outros mais vaidosos, outros mais coléricos, os outros mais humildes, enfim, cada um com as suas dificuldades e com as suas virtudes. Mas todos nós temos um pouquinho. E em alguma situação, tem gente que é egoísta para uma coisa, mas não é para outra. Ou é ciumento para alguma coisa, mas não é para outra. Mas tudo a gente tem um pouquinho. Então, parar de talvez olhar para o outro, isso é um exercício que eu faço também todos os dias, tento, que eu acho que o maior problema, o maior desafio que nós temos hoje na humanidade é o julgamento. A gente está sempre julgando. E julgamento de valores é uma coisa muito complicada. E quando eu começo a falar, eu estou julgando, aí eu já falo, você está julgando, tudo bem, mas eu estou julgando, mas eu não estou conseguindo não julgar. Ser honesto. Eu não estou conseguindo hoje, eu vou tentar amanhã, vou tentar mais tarde. Aquele exame da consciência. Não dá para fazer aquele monte de pergunta se você não se conhecer, que não vai ter resposta. Como é que eu vou examinar se eu fiz todo o bem que eu podia, se eu acho que eu sempre faço bem? Mesmo quando eu saio atropelando todo mundo no meu trabalho. E o autoconhecimento leva tempo. Leva tempo e dá trabalho. Quando a gente fala de meios, né, de ferramentas para esse autoconhecimento, aí a gente pode pensar em várias coisas e deixo cada um de vocês pensar no que me convém mais. Hoje a gente tem terapia de tudo quanto é tipo, espiritualista ou não. Tem a medicina, tem a homeopatia, tem o evangelho, tem a meditação, tá na moda, o povo, todo mundo falando de meditação, que é esse olhar para dentro de si. Ferramentas são muitas. Mas é muito, muito importante saber que esse processo leva tempo, dói muitas vezes e é vivendo no coletivo. Mais precisamente dentro da nossa família. Então, meus amigos, ser espírita não é ter lido a codificação. Conheço várias pessoas que leram. Eu particularmente nunca li. Não falo isso com orgulho, não. Mas estou no meu tempo, estou no meu processo. E cada um aqui deve estar no seu. Porque quando fala-se de autoconhecimento, faz todo um filme, né, na nossa vida. Como é que eu estou vivendo com a minha família, como é que eu estou vivendo o meu relacionamento, com as minhas relações afetivas, com os meus filhos. Principalmente para a gente que precisa se reinventar numa pátria nova, se rever. A questão da identidade, eu sou quem? Sou daqui, não sou daqui? Eu li num livro muito interessante, uma banda dessinée, como é que fala isso? Quadrinhos, de uma história de um português que nasceu na França e numa época em que não se falava a língua materna com os filhos por uma questão de integração. É uma história verdadeira. Quando ele volta, então, adulto, para o país de origem da família, ele começa a achar aquela língua estranha e presente ao mesmo tempo, que ele começa a lembrar da avó,
E aí, uma conversa com o primo dele, que morava em Portugal, ele fala disso, né, desse não me conhecer, puxa, eu não aprendi a falar e agora eu estou aqui no meu país de origem e não consigo nem me comunicar direito, o primo falava francês. E aí eles se perguntam, a frase está em francês, vou traduzir para o português, né? Ele diz assim, eu sou a língua que eu falo ou eu sou? Então até a língua é um problema muitas vezes. Às vezes a gente vê uma pessoa que está aqui, está 30 anos lá, não fala ainda. Às vezes é complicado. Porque tem uma questão de identidade, que não se conhece o suficiente para dizer que eu vou falar e não vai interferir no meu amor pela minha família. Existe aí uma lealdade com uma tal de uma pátria e a pessoa fica naquela confusão e às vezes não consegue avançar. Porque não se permite conhecer o novo. E aí vem o Espiritismo e tira tudo. E quando eu falo disso, eu falo de mim, porque também vivo a imigração. E às vezes a gente esquece que, como disse o Papa Francisco, somos todos imigrantes nessa terra. Ora estamos aqui, ora em outra pátria. O que vale é o que eu vou fazer disso da minha vida. O homem de bem não se define do que ele faz, mas de como ele faz. Como eu vivo isso? É o sentir. É o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. Então sejamos bons espíritas, principalmente para conosco mesmos. Que Jesus nos abençoe. Elevando os nossos pensamentos ao alto. Pedimos a Deus que abençoe a cada um aqui presente. Agradecendo, Pai, a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade da reflexão sobre a reforma íntima. Que o Senhor possa, Senhor, guiar nossos passos no caminho do bem, da paz, da justiça, do amor e da caridade. Que possamos levar aos corações amigos conforto e tranquilidade, mas também, Senhor, pensamentos de paz àqueles que nos querem mal, aos irmãos que sofrem através da vingança e do ódio. Que possam ser tocados eles também, Senhor, pela necessidade da reforma, de se olhar, de se amar, de se respeitar. Pedimos, Pai, também nesta noite, pelas vibrações do nosso encontro de domingo, que o Senhor possa levar a cada um dos amigos que lá irão falar a boa palavra, que conforte, que ensine, que esclareça. Abençoe a todos os amigos espirituais que trabalham incessantemente no desenvolvimento da doutrina espírita. Que possamos ter uma boa noite, uma boa semana. Que assim seja. Graças a Deus.